Oi, pessoal! Quem aqui já não passou por isto ou conhece alguém que emagreceu, fez dieta e emagreceu, mas acabou voltando ao peso corporal anterior, se não acabou ganhando ainda mais peso? Então, o que que acontece? Existem algumas circunstâncias que podem estar fazendo com que a pessoa tenha esse tipo de resultado. E aí é bom você entender o que que pode estar acontecendo com você para que você não erre novamente. Primeira coisa, quando se faz dietas muito restritivas, principalmente em relação a carboidratos, então o que que é carboidrato? Arroz, batata, frutas, cereais, tá? Então quando se tira isso drasticamente, você tem uma perda de peso significativa no início. Porque você perde água que estava retido junto a esse carboidrato, você perde um pouco de gordura, sim, não vamos dizer que não, mas ao longo do processo, o corpo ele tende a querer poupar energia, já que ele não está recebendo energia de prontidão de forma fácil, de digestão fácil, ele acaba querendo economizar. E aí você, no que estava emagrecendo, ele passa a queimar menos calorias para poupar e não faltar para a tua sobrevivência. Então ele passa a queimar menos, consequentemente, você acaba emagrecendo menos. Então você emagrece e para, tá? Como foi uma restrição muito significativa nesses casos, você acaba tendo mais para frente também uma compulsão alimentar. Então você acaba precisando de carboidrato. O cérebro ele não vai te falar, olha, coma uma fruta, coma uma aveia, coma um pouco de arroz. Não, ele vai fazer, olha, coma um açúcar ali, porque isso aí entra rapidamente no sangue e eu vou ter tudo que eu preciso para aquele momento, né? E aí você tende a querer comer doces. E aí, obviamente, em algum momento você vai comer o doce. E qual é o problema disso? Primeiro, ele vai fazer como se fosse um efeito esponja. Então, você tá lá, não tem nada, quando entra algo, o corpo entende, opa, temos aí algo que eu não tinha até então, eu vou capturar isso, vou agarrar isso com todas as minhas forças para que não fique sem novamente e eu passe por tudo isso novamente. Então, ele vai lá e segura isso para ele. Outra circunstância, você pode entrar no ciclo vicioso do açúcar. Então, você não tinha nada, você comeu, liberou hormônios do bem-estar. Esses hormônios te trazem um bem-estar momentâneo, só que eles caem. No momento que ele cai, você quer comer novamente para sentir aquele prazer novamente. E aí a tendência disso a longo prazo é que você volte a comer e até mais do que comia antes. E aí, por estar com esse efeito esponja que eu comentei antes, você pode vir a engordar mais do que você estava no início. Então, fazer dietas muito restritivas, que seja a longo prazo e que você não saiba retornar a uma alimentação adequada, porque quando a gente pode fazer dieta restritiva como estratégia pontual para um resultado pontual, mas depois tem que saber voltar com a alimentação tradicional, não é simplesmente largar tudo e voltar, para não acontecer isso, tá? Então essa pode ser uma circunstância. A outra, você fez reeducação alimentar, mas foi incisivo naquelas escolhas, naquelas mudanças, não conseguiu manter as mudanças, porque foi às vezes mais do que você dava conta a longo prazo. Então, quando a gente está animado, na primeira, segunda semana, só vai, né? Porque você está no pico. Mas daqui a pouco você acaba entrando na rotina, você não consegue mais organizar tudo aquilo que você estava fazendo, e aí algumas pessoas largam de mão. Então, você não criou um hábito alimentar novo. Você precisa de mais tempo com essa alimentação nova para que o teu corpo entenda como algo novo e algo vitalício. Assim como você tinha alimentação anterior e aquele era o seu padrão, a tendência quando você muda e não consegue manter é você voltar ao padrão antigo. Então, a gente precisa estabelecer um novo padrão. Para isso, você precisa ser mais incisivo na mudança por mais tempo, para que você consiga realmente criar um hábito alimentar e aí você passe a ter aquele padrão. Você sai para viajar, por exemplo, mas torce para voltar novamente, para voltar ao teu padrão alimentar. Isso precisa de tempo. Dizem no mínimo 20 dias, é um protocolo que a gente tem. Então, no mínimo 20 dias mudando. E vá com calma. Se para você não funcionou fazer tudo de forma drástica, vá com calma. Pega uma alimentação, uma refeição do dia, melhora ela, mantém aquela, muda a próxima.
Assim você vai fazendo mudanças que sejam vitalícias e que você realmente tenha um novo padrão. E aí, com esse novo padrão, você começa a ter uma escolha mais saudável e o emagrecimento que você busca, tá? Então, estes são 2 fatores que podem estar vinculados àquelas pessoas que emagrecem, porém não conseguem manter aquela perda de peso por não conseguir estabelecer um novo padrão ou fazer algo muito restritivo. Então, reavalie o que você fez antes, né, que você realmente emagreceu, mas não conseguiu manter, e tente novamente, porque algum ponto aí a gente pode estar melhorando e aí, consequentemente, ter mais saúde e um peso adequado.